Vamos agora revisar a fisiologia do sistema renal. O sistema renal é também chamado de sistema urinário ou sistema excretor e é o sistema responsável por produzir, guardar e eliminar a urina do nosso corpo. A urina que nós denominamos diurese. Para que isso existe? Qual é essa função do sistema renal? O sistema renal produz a urina como forma de manter o equilíbrio hídrico. Então, o sistema renal é um sistema inteligente, ele controla o volume de água que está circulando no nosso corpo e também o equilíbrio dos eletrólitos. Então, ele consegue fazer a conta do quanto que tem, o quanto que deveria ter, então o quanto que ele elimina, o quanto ele deixa, né? O sistema renal, ele é importantíssimo, porque ele elimina do nosso corpo derivados que são tóxicos. Então, o metabolismo do nosso corpo vai gerar substâncias que não podem ficar circulando na corrente sanguínea, porque elas são tóxicas para nós. O rim tem justamente essa questão de filtrar para eliminar a ureia, a creatinina e outros derivados nitrogenados que vão ser tóxicos para nós. E o rim tem a função de controlar e regular o volume dos líquidos, né? Mantendo o equilíbrio hídrico. Então, nós sabemos, como eu disse para vocês, que o metabolismo das células vai fazer com que sobre substâncias nocivas, que a gente pode chamar de lixo celular. Gás carbônico, ureia, creatinina, ácido úrico, e isso tudo vai ficar circulando pela corrente sanguínea. Para eliminar essas toxinas, os pulmões eliminam o gás carbônico por meio da hematose. E os rins são os responsáveis por eliminar as demais substâncias tóxicas por meio da excreção. A função, então, dos rins, filtrar os dejetos do sangue, filtrar o lixo celular e eliminar junto com a água na formação da urina. Ele tem função homeostática, como eu disse, ele mantém o volume de líquidos do nosso corpo. O rim também tem função excretora, porque elimina os produtos finais do nosso metabolismo, e função endócrina. O rim também produz alguns hormônios. Como é que acontece a formação da diurese no nosso corpo? Bom, ela acontece por meio da circulação renal. Então, acompanhando no desenho, o sangue vai entrar nos rins pela artéria renal. Vou fazer de preto para ficar mais fácil de ver. Então, o sangue vai entrar aqui na artéria renal. E essa artéria renal, ela se ramifica, vocês veem pelos desenhos que elas se ramificam em várias artérias interlobulares, certo? Depois essas artérias vão se ramificar, vão ficar muito fininhas, muito pequenas em arteríolas. E aí, cada arteríola vai ser distribuída para um néfron. Néfron, nós vamos ver em outro slide, é a unidade filtradora do rim. É lá, propriamente dito, que acontece a filtração. Mas, a grosso modo, então o sangue entra pela artéria renal, essa artéria renal vai se ramificando em artérias interlobulares, elas vão se ramificar em arteríolas glomerulares aferentes e ali acontece o processo de filtração. Então, o que é dejeto, o que é substância nociva, vai sair do sangue e vai para dentro do néfron. E também volume de água, né? A quantidade de água que é para permanecer no sangue ou não, vai ficar no néfron, ou a quantidade que deve ficar vai permanecer nessa artéria. E aí o sangue vai agora sair pelas
arteríolas eferentes, aqui desenhadas de azul, certo? Essas arteríolas eferentes, elas vão se juntar nas veias interlobulares e as veias interlobulares vão se juntar todas na veia renal e aí aqui o sangue vai sair agora limpo dessas substâncias tóxicas. Pensando na diurese, o que acontece? As substâncias tóxicas e a água, vamos olhar aqui no néfron no desenho. As substâncias tóxicas e a água que precisa ser eliminada vai ser puxada para dentro do néfron. E os néfrons vão se comunicar aqui nessa região e vai liberar essa diurese. E aí a diurese vai se somando. Imagina, tem 1 milhão de néfrons ao redor aqui, né? De cada néfron vai saindo essa quantidade de diurese que vai se unindo nos cálices maiores até que vem aqui na pelve renal, certo? E vai desembocar no ureter. Portanto, a diurese vai sair de dentro do rim pelo ureter. Então, aqui já é a diurese. Como eu disse, a unidade filtradora do rim é o néfron. Então, quem faz a função de filtro lá no rim é o néfron. Cada rim tem 1 milhão de néfrons. Esse néfron, ele é microscópico, então nós não conseguimos vê-los, mesmo que a gente faça o estudo anatômico de um rim. Nós precisamos colocar célula ao microscópio para ver, ok? Aqui é algum desenho aumentado para vocês verem, né? Ele tem toda essa extensão e a gente vai ver que a arteríola passa ali por ele e vai sendo removido do sangue que está nessa arteríola os resíduos metabólicos tóxicos, os eletrólitos que estão em excesso e a água, né? Lembrando que a água é fundamental para conseguir fazer passar todos esses eletrólitos e substâncias nocivas. Então, quando a gente bebe, ingere quantidade suficiente de água, a filtração acontece de uma maneira mais fácil. Agora, se a pessoa ingere pouca água, o rim vai ter que puxar a água, o néfron tem que puxar a água, quando ele puxa eletrólitos e substâncias nocivas, ele acaba puxando água, mas aí no próprio néfron vai ter que ter um processo de reabsorção, ou seja, de liberar essa água para voltar para a corrente sanguínea para não fazer falta, né? Então, é um trabalho duplo aí do rim, forçando muito ele. Então, a água favorece demais o processo de filtração pelos néfrons. O ureter, como nós vimos, ele é o tubo que vai descer dos rins até a bexiga e a função dele é justamente recolher essa diurese produzida nos rins e levar até a bexiga. É importante saber que isso é feito por meio de peristalse, né? Ou peristaltismo. Não desce por gravidade, tem aqueles movimentos, contrações com ritmo que vai fazer descer essa diurese até a bexiga. A bexiga é um órgão que serve como reservatório temporário, então ela fica estendida quando ela recebe esse volume de diurese, mas ela só tem a função de guardar, de armazenar essa diurese. Ela tem o esfíncter ele é aquela porta, digamos assim, né, que vai controlar a saída do volume de diurese. Então, nós temos dois. Mais internamente tem um esfíncter que a contração dele é involuntária, ou seja, a gente não consegue segurar, mas tem o esfíncter externo, que a contração é voluntária. Então, quando a diurese a nossa bexiga está cheia de diurese e a gente percebe, preciso urinar, por que eu já não eliminei essa diurese? Porque eu tenho um esfíncter externo e eu controlo ele. Então, eu não abri
o meu esfíncter, então a diurese permanece na bexiga. Quando eu encontrar o local que eu possa fazer o desprezo dessa diurese, aí sim a gente abre voluntariamente o esfíncter e libera a diurese. A uretra é um tubo único que vai sair da bexiga, levando a diurese para fora do nosso corpo, certo? Então, ela tem essa função de transportar a diurese para o meio externo. E lembrando que urina é a mesma coisa que diurese, ela é o subproduto que vem do sistema renal e ela é estéril, né? A gente vai produzir cerca de 1 a 2,5 litros por dia. A sua cor normal é amarelo ou âmbar, mas ela está pode variar de acordo com a concentração de água que a gente bebe. Então, quanto menos água a gente bebe, mais concentrado fica essa diurese e aí mais escura ela fica, ou até dieta, porque tem alguns elementos, alguns alimentos que podem alterar a cor da diurese. Aqui um desenho para a gente ver os níveis de hidratação da pessoa que está menos hidratada. Então, esse rim trabalhou mais, né? E saiu uma diurese mais concentrada. Então, por isso que ela está mais escura. E um rim que trabalhou mais tranquilo, porque a pessoa está bem hidratada, a concentração dessa diurese é menor, ela sai mais clara. É isso, pessoal.